A Cláudio Luca fala o seguinte, ó. Será que isso aqui é em Santa Catarina? O governador escapou de um impeachment para isso. O povo vai aceitar essa ditadura? E olha só. Festa em residência e locais privados. Festas estão proibidas. Em caso de flagrante, delito fica autorizado o ingresso em residência para verificação, conforme o artigo 5º, 11º da CF e artigo 268 do Código Penal. Gente, a polícia vai poder entrar em sua casa. Tá liberado. O direito da propriedade privada não existe mais. E o Paulo Filipos, ele faz o mesmo comentário na Cresta Mais Coisa, fala o seguinte, ó, invadirão nossas casas. Com o novo decreto que implantou o toque de recolher em Santa Catarina, o governo ditador Carlos Moisés está autorizando a invasão de nossas casas com o pretexto aí da pandemia. Quem não se coloca contra algo tão absurdo, nem merece a liberdade que tem. Tal liberdade que é fruto de muito suor e sangue de homens e mulheres que lutaram bravamente, sem cogitar a renúncia completa delas como vemos hoje. Ou nos levantamos e tomamos e nos tornamos merecedores dela novamente, ou cairemos todos sem sequer termos lutados e não teremos segunda chance. Mais um arrobo, né, desses ditagovernadores. E aí, olha só, né? Mais coisas ao mundo. E parece que Bolsonaro acerta até na hora de fazer piada. Sabe o que Bolsonaro falou de fazer cocô dia sim, dia não? Pois tem algo similar acontecendo na Bélgica. Eles determinaram que só uma pessoa por casa poderá usar banheiro na festa de Natal. Você ficar apertado pelo banheiro, você não pode. Faça nas calças. Saiu no Estadão. No Estadão. Aqui é matéria do Estadão. Não é matéria de site de piada nem nada. Não. É do Estadão mesmo. Não é meme. É Estadão. Aí você vê que esquece a segunda onda. A gente vai falando da terceira. A Europa controla a segunda onda e tenta evitar a terceira, apesar da vacina. Terceira onda. E o Felipe Martins, sobre essa questão da pandemia, ele pontua uma coisa que muitas vezes, às vezes não entende, que é quando grandes empresários gostam de patrocinar a esquerda. E ele fala o seguinte, ó, a esquerda é uma espécie de sugar baby do grande capital. Em troca de dinheiro, os esquerdistas fornecem tudo o que os metas capitalistas mais querem. Economias altamente reguladas que viabilizam o capitalismo de compadrio e protegem as grandes corporações de qualquer concorrência. É tão difícil você abrir uma empresa que só as grandes empresas conseguem operar. E elas vão crescendo mais e mais e mais e mais a cada dia. E aí ele bota aqui em números e fala, ó, enquanto você estava trancado em casa, sem poder trabalhar, os ricaços que ajudaram a promover o isolamento social e lockdown enchiam o bolso de dinheiro, um dos maiores programas de transferência de renda da história, do seu bolso para os cofres das elites globais. Aí você vê, ó, Elon Musk cresceu 413%. Aqui, ó, o total de dinheiro dos mais ricos cresceu 34%. Aí, ó, patrimônio dos super ricos brasileiros cresce 34 bilhões durante a pandemia. 33 brasileiros viram bilionários na pandemia. Veja a lista dos 10 mais ricos do país. Olha aí. Olha aí. Brasil. Beleza. E aí, só para comentar, né, porque não é muito do assunto, ficou seco aqui. O Carlos traz essa matéria e fala o seguinte, ó, cuidado com o oxiuro. Mas o intuito dos oxiuros é criar outra narrativa emendada na outra. Ai, é culpa do filho do presidente. Aí traz uma matéria do Estadão que diz que Carlos Bolsonaro é citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos. Eu me pergunto o seguinte, os réus não têm acesso ao processo. O pessoal não tem acesso lá apenas 70 e acabou. Agora a grande mídia tem, ainda sabe quantas vezes o nome de Carlos aparece no processo. É mole? É mole ou quer mais? É mole ou quer mais? Do jogo, né? Contra a gente vale tudo. E aí, pessoal, olha só. Falar agora de eleição um pouquinho do Barroso. Barroso retornou à mídia neste domingo para defender o voto facultativo. Esse é um debate para o legislativo e não para o judiciário. Ministros deveriam dar menos entrevistas e se posicionarem apenas nos autos, ou então renuncie o cargo e se candidate em 2022. Aí você vê, né? O país iniciou a transição para o voto facultativo, que é o ideal, diz Barroso. Gente, voto facultativo. Vocês vão entender o que é que Barroso pensa. Barroso ainda indica que a chance de ligação entre os responsáveis por esses ataques contra o sistema eleitoral e os bolsonaristas, né? A forte suspeita, por isso indiquei que o Alexandre de Moraes para acompanhar a investigação. E aí faz uma pergunta para eles que é o seguinte, ó. O senhor também afirma que fazia parte de um grupo de esquerda liberal na universidade e relata que votou em Brizola em Lula em 89. Qual é a posição ideológica do senhor atualmente? Segue como esquerda liberal? E ele fala, não,
O juiz tem que ser de centro. Ou que é centro para Barroso. É progressista nos costumes e ele fala que ele é liberal na economia. Ou seja, ele é uma esquerda liberal. É porque ele não quer ser chamado de esquerda, ele quer ser chamado de um progressista liberal. É a piada com nossa cara, né? Mas beleza. Valeu, Barroso. Valeu. E depois a gente fala o seguinte, ó. No seu livro recém-lançado, Sem Data Vênia, o senhor defende uma reforma política para o país e fala da necessidade de mudarmos o modelo atual para reduzir os poderes do presidente da República. O senhor acredita que é possível instituir essa mudança no Brasil? E ele diz, ó, defendo uma atenuação do presidencialismo brasileiro, mas defendo isso desde 2006, quando escrevi minha proposta de reforma política. Não tem nada a ver nem com o presidente atual, nem com nenhum dos presidentes anteriores. É uma proposta para o futuro. Vocês entendem? Eu vou repetir. Quando eu digo que o Barroso tem um projeto de sociedade, em 2006 ele já tinha uma ideia de como deveria ser o sistema político brasileiro. Ele tem tudo desenhado, gente. E quando o Barroso fala isso daí, né, questão do voto facultativo, é o seguinte, ó. Você primeiro tem o voto que todo mundo pode votar. Se for obrigatório, todo mundo tem que votar. Se já for facultativo, menos pessoas votam. E a tendência é que cada dia menos e menos e menos pessoas votem. E menos pessoas e menos pessoas e menos pessoas. E quem sabe um dia a gente não precisa que as pessoas votem. Um colegiado de iluminados, de iluministas, pode escolher qual é o nome que melhor representa os anseios da sociedade do futuro. Ou seja, nem vai ter mais eleição. É um golpe de Estado aí via STF, aos pouquinhos, devagar e sempre. Isso daí parece muito distante do que a gente estiver vendo aí do Barroso? É beleza. Mas graças a Deus, vocês não desistem. E ontem tínhamos apoiadores de Bolsonaro fazendo protesto pelo voto impresso da Esplanada. Parabéns aos brasileiros que estiveram lá em Brasília. Parabéns mesmo para vocês. O voto impresso é algo essencial. Mas eu não gosto muito desse termo. Eu falo pra vocês, né? Votos auditáveis, auditorias do votos, porque se a gente fala isso aí, ou então adicionar uma impressora à urna já existente, porque a mídia sempre gosta de distorcer isso daí. Falando sobre a eleição, a gente falou de Venezuela, né, que o Maduro ia se reeleger, a gente já contou ontem pra vocês, de primeira mão, antes das eleições, que a gente sabe que o Maduro vai se reeleger, mas a Folha vem a público fala o seguinte, que eleição na Venezuela deve fortalecer Maduro e acabar com o ciclo de Guaidó como líder opositor. E o Leandro Rujo fala, né, é a imprensa profissional exaltando uma ditadura. Até as pedras sabem que se trata de uma eleição fake. E aí, galera, o partido de Maduro é declarado vencedor da eleição. Maduro venceu, né? É do jogo. Meu Deus, todos nós fomos pegos de surpresa. E aí, olha só isso daqui também, né? Eu falei que tinha muita coisa pra falar que nem falei na chamada. Bolsonaro proíbe ministros de conversarem com o embaixador de país, né? Há uma espécie de Bolsonaro que seus ministros, nenhum deles podem receber a audiência, o embaixador lá. E olha só que engraçado, junta isso com essa matéria. Quem é o conselheiro da Anatel que fala o que Bolsonaro quer ouvir sobre o 5G? Uma reunião a portas fechadas, ocorrida 2 semanas com Jair Bolsonaro, o recém-possado conselheiro da Anatel, Carlos Baigorre, falou ao presidente tudo o que ele queria escutar. Diz que não haveria nenhum prejuízo para o sistema de telecomunicação no Brasil caso a Huawei fosse banida do leilão. Baigorre, relator do edital de leilão 5G, é a principal voz contra os da agência, na agência. Olha aí. Bonorinho, né? Bonorinho escolhe as pessoas. Tem as coisas mais importantes do Brasil, ele tá olhando bem de perto. Tá olhando bem de perto. Confia, rapaz. E olha só que interessante, preciso colocar isso daqui. Se lembra toda aquela narrativa que o Brasil está exportando carne de porco contaminada, isso aqui? Olha só. Agora foi a vez da Austrália. Os amiguinhos do Dória estão sugerindo que a carne contaminada com o vírus da pandemia veio da Austrália, da sede de Alcatra, né? Que coisa de carne? Aqui é um rump steak, né? Aqui é um Alcatra. Bate o olho aqui, compra carne direto. Aqui no do Ulis, supermercado aqui do lado, tem no lugar todo, né? A Austrália só tem 3 marcas de supermercado. Olha só. Tá vendo, né? Vai vendo. Vai vendo.